Voltamos a falar agora sobre guarda dos filhos. Conosco a advogada doutora Roselene Bastos. Doutora, a gente já volta então, porque chegaram muitas perguntas. A produção já vai colocar uma na nossa tela então. Em relação ao abandono afetivo, que o pai paga alimentos, mas fica um ano sem visitar o filho. O que fazer em relação a isso? O pai só envia mensagem com comprovante de transferência e não pergunta nada sobre a criança. Mensagem anônima e a gente pode entender o porquê, né? Até para que não se exponha a criança, a situação que ela vive já é constrangedora o suficiente, Sim. né? Aí cabe, né, a genitora, a mãe, procurar o judiciário, comprovar todo este abandono, né, que de fato com as provas desses print e tudo mais. Existe também a possibilidade de construir uma ata notarial de que o pai não está pegando de fato a criança. E há um dos sistemas que o judiciário acaba utilizando, uma das penalidades, que é aplicar a multa. Então, eu recorro ao judiciário, solicito, descrevo a situação, comprovo, vence o processo quem prova, né? Então, arrecadar todas essas provas, que aí o advogado que fica responsável por isso orienta melhor quais são os tipos de prova e peço para que o judiciário venha aplicar multa. É um pouco delicado, porque é como se ficasse, eu compro o amor do filho através de uma multa, eu cumpro aquilo ali por causa da multa, né? Mas alguns psicólogos têm descrito que mesmo quando a criança, por exemplo, não quer ir visitar o genitor ou a genitora, aquele que não detém a residência base, há uma necessidade de tentar forçar, porque às vezes a criança ela acaba criando uma imagem daquele pai ou daquela mãe que na verdade não é. O que falta é somente chegar um pouquinho. Até porque vínculo se constrói quando a criança é pequena, né? Não adianta esperar ela ficar adolescente, depois, esse aqui é seu pai, agora vai se dar bem com ele, né? Então, assim, é importante, assim, um pouco também uma conciliação entre as partes, né? Que se entenda que esse vínculo, mais do que o dinheiro, tanto quanto o dinheiro, na verdade, que as duas coisas são necessárias para o desenvolvimento da criança, são necessárias. Tem mais uma pergunta agora. Gostaria de saber se quando o pai tem a guarda da criança, a mãe é obrigada a pagar pensão. Olha só, a Sueli perguntando, participando. A pensão alimentícia ela é indiferente de quem detém a guarda. Como descrito, não existe um tipo de guarda que não tenha a pensão alimentícia. Até porque a pensão alimentícia ela é uma necessidade de subsistência, né, de alimentos, como já descrito, alimentos e outras necessidades que a criança tem. Não importa se a guarda é unilateral, se ela é compartilhada, não importa se a guarda a residência base é com a mãe ou é com o pai. Tem a necessidade da pensão. Doutora, ainda que uma das partes, no caso do homem, né, ganhe mais, tenha uma renda maior, ainda assim, então, o juiz vai fazer com que essa pensão paga pela mãe seja proporcional aos ganhos dela? Aí é analisada a proporcionalidade. Fazer uma outra pergunta já. No caso, se o pai tem 3 filhos de mães diferentes, né? Ele tem que pagar o mesmo valor para os 3 filhos? Não, aí cabe demonstrar a necessidade de cada filho. Pode um ganhar a mais, outro ganhar a menos. É analisado cada caso concreto. Aí detém a genitora, né, a mãe, levar a prova da necessidade do filho dela e o quanto que o genitor ganha ali. É feito daí a análise certinho e o contrapeso para cada um, digamos assim. Perfeito. Temos mais perguntas, produção? Temos. Meu ex-marido manda pensão para nossos 3 filhos quando quer. Ele está certo nisso? Coloquei na justiça, mas a audiência só para outubro. A Su participando conosco. Bom, aqui se já está em juízo, a gente tem um advogado trabalhando, né? Eu oriento que realmente pegue a informação com o seu advogado para ver qual o melhor caminho a ser tomado. Perfeito. Temos mais perguntas? Deixa eu então fazer mais uma pergunta. Então, quando você falou, doutora, no caso de que cada filho tem uma necessidade, né? Então, se o pai alegar, nesse caso, que ele não tem como pagar, o que acontece? O que a pessoa faz? Bom, não tem como alegar como não tem a pagar, porque a gente tem uma vida necessitando dos alimentos e aquilo ali a mãe vai ter que, se a residência base estiver com a mãe, ela vai ter que, digamos, dar a maneira dela, né? Falando popularmente. E por que o pai também não tem a obrigação? Ele tem que ter a obrigação. O que acontece é, talvez, o pai não ter nenhum seguro, acontecer algum acidente com ele ficar totalmente inválido e não ter realmente ao que recorrer para pagar essa pensão. Aí a gente traz a possibilidade de recorrer aos avós, mas quando eu recorro a um dos avós, a gente não está recorrendo a um, a gente está recorrendo ao casal e mais os dois, de ambos os lados, tanto os avós paternos quanto os avós maternos. Um dos avós chama o outro para o processo.
Ah, muito bem colocado isso, porque a gente pensa, então só a parte do pai, por exemplo, se o pai não paga pensão, seriam só os pais dele envolvidos. Quando se aciona os pais dele, automaticamente se acionam os 4. Pode, não automaticamente. Um tem que chamar os avós aqui, que foram chamados, podem chamar o outro para o processo. No caso de viuvez, né? O pai faleceu e o tio ou o avô pode requerer a guarda também? Pode ser recorrido, sim, a guarda não está somente... Aí tem inúmeros fatores que tem que ser analisado, que é o vínculo desta criança, o vínculo afetivo, tem vários fatores, mas pode, não necessariamente a guarda vai ficar com a mãe ou com o pai, digamos, né? Havendo a falta de uns, ou até comprovada a violência, né, com essa criança, pode ser, a preferência é que fique na família. Doutora, costuma acontecer também, por exemplo, de uma das partes, querer até ter o contato, o vínculo com a criança, não ter dinheiro e o avô ou outra pessoa da família se responsabilizar pelo pagamento da pensão? Isso é possível? Existem vários princípios quando a gente fala em pensão e uma delas é personalíssima, e entre outros inúmeros, mas a responsabilidade cabe ao genitor, geralmente quando não é ele que tem a residência base. Insisto nisso para que a gente consiga ter uma visão maior. Claro, como a senhora colocou, cada caso é um caso. Chegaram mais perguntas, a produção vai colocar na nossa tela. Mais uma pergunta anônima. Quando os pais são separados e os filhos acabam sendo criados pelos avós, mas os pais não pagam pensão e não são muito presentes aos filhos, como se faz para cobrar isso dos responsáveis? Mais ou menos a pergunta que eu havia acabado de fazer, né? Que é o que a gente percebe também que acaba acontecendo. Aí cabe os avós, né, adentrarem no judiciário através de um advogado, né, e requerer essa responsabilização, tanto da pensão alimentícia, quanto da convivência, quanto a todos os deveres que um pai e uma mãe têm que ter com os filhos, né. Perfeito. Tem mais uma pergunta, então? Sobre a guarda compartilhada, a mãe pode impedir? O Limas perguntando, ou a Limas? A guarda compartilhada é, digamos assim, a preferida, utilizando um palavrear mais popular, a preferida do judiciário, dos juristas, até porque assim, a gente não tem que olhar ao pai e à mãe. Quando a gente está falando em guarda, quando a gente está falando em alimentos, em período de visita, de convivência, que antigamente era chamado de visita e hoje é período de convivência, porque ficava somente 4 dias no mês com aquele que não tinha residência base e 26 com aquela que tem a residência base. Então, quando a gente fala na guarda, eu acabei estendendo aqui e acabei esquecendo um pouco a pergunta ali. Sobre se é possível uma das partes tentar impedir a guarda compartilhada. Sim. Então, não tem como, eu não quero, isso por mero... ego ferido, às vezes. Isto, não tem como. É a preferida do judiciário. Tanto é que, se não demonstrado que não tem desentendimento, a regra vai ser a compartilhada. Quando eu introduzi o assunto, a gente sabe, né, doutora, a senhora que está dentro lá do escritório, junto com o juiz, sabe, tem muitas questões emocionais envolvidas aí, né? Então, assim, tem muita dor. A separação nunca é algo muito fácil, né? E quando envolve filhos, então, parece que fica ainda mais difícil, né? Infelizmente, não deveria ser, né? Mas o casal acabar remetendo a dor deles nos filhos. E isso traz, assim, trágicas consequências àquela criança, sabe? Porque a gente está formando um ser ali. E, na verdade, eu imagino o quanto é difícil você separar a sua dor daquela pessoa que você mais ama na sua vida, mas tem que ter esta necessidade de separar. Perfeito. Tem mais uma pergunta. Gostaria de saber uma coisa. Quando o pai está preso, quem deve ajudar a esposa na criação dos filhos? Alcione da Maia. Devemos já juntar a questão da pensão, né, da guarda em si. Aqui teria que verificar se esse pai tinha registro, né, se ele contribuía com a Previdência, pode ser recorrido daí através de um advogado, pegar orientações melhor, pode recorrer à Previdência, né, para que venha essa contribuição, ou então, como já descrito também, chamar os avós. Perfeito. Doutora Roselene, olha, super rendeu o nosso papo, né? Eu imagino até que a questão da pensão teriam mais dúvidas, mais perguntas para a gente fazer, mas por hoje quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui no Ver Mais. A gente que agradece, precisando, estamos à disposição. A gente também está bem atuante no Instagram, a gente grava vários vídeos informando as pessoas, se precisarem podem nos seguir lá, é Roselene Bastos, advogada, e muito obrigada. Obrigada, senhora.